A qualquer momento você acha que será descoberto ou descoberta, acha que tem pessoas que poderiam estar no seu lugar profissional, ou alguma vez na vida você já sentiu que de alguma forma você é uma fraude? Apesar dos sucessos, né, das boas notas, das realizações profissionais e dos muitos elogios que você deve receber, você deve ter a sensação que a qualquer momento alguém vai desmascarar, como um impostor. Isso é definido, né, como uma experiência individual, baseada numa autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude. E esse sentimento ele é mais comum do que imaginamos. Ela é conhecida como síndrome do impostor, sendo essa desordem de autopercepção. Bom, apesar, né, de todas as suas realizações, a pessoa que sofre, né, dessa síndrome, ela está sempre se desmerecendo. Ela acredita que na realidade ela está enganando todo mundo e ela corre o risco de ser desmascarada. E esse tipo de pessoa ela atribui o sucesso a fatores externos, tipo como sorte, por exemplo. Essa síndrome ela acontece assim com muita gente, com estudantes que de repente sentem isso ao longo do tempo, que vão ser descobertos como uma fraude intelectual, e muito, muito, muito com os profissionais bem-sucedidos. Diariamente eu escuto esse relato, né, essa síndrome em si. E uma explicação é que, assim, na medida praticamente que a gente vai avançando em uma determinada área, a gente vai ficando um pouco mais consciente de algumas limitações do nosso conhecimento e habilidade e tal. E isso pode gerar algumas incertezas. E aí pode parecer até um problema de autoestima, mas ele é um pouco mais complexo do que isso. Ele é crônico mesmo, assim, ele é relacionado com as realizações, é uma sensação constante da pessoa de que não merece o sucesso que ela tem, o lugar que ela ocupa. E aí isso, obviamente, é um grande problema, né? Porque pode impedir pessoas talentosíssimas de progredirem, de se tornarem bem-sucedidas. E aí alguns problemas principais, né? Por exemplo, se a pessoa permitir que essa síndrome ela ganhe poder, ela pode ficar mais reprimida. Então, fazer com que tenha medo de almejar empregos melhores. Algumas pessoas, elas até se sacrificam, trabalham mais do que as outras, enquanto, sei lá, internamente elas acreditam que se elas fossem mais inteligentes, elas não teriam que trabalhar tanto. Você percebe, assim, tipo, a bola de neve que isso pode causar? Então, às vezes, a pessoa vai trabalhar muito mais, ela vai querer dar conta de tudo, ela não vai pedir ajuda, para não aparecer na sua fraqueza, para não ser descoberta, e aí você vai se cansar muito mais, vai aumentar o nível de tensão e isso pode comprometer a vida pessoal e profissional dela. Tá, mas aí, como é que a gente supera a síndrome do impostor? Bom, primeiro de tudo, assim, da gente conseguir superar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa reconhecer ela, aceitar. Felizmente, então tem muitas formas de lidar com a síndrome do impostor, ou da impostora, né, no caso. E as pessoas que se sentem como impostoras, geralmente ela tem umas expectativas muito elevadas de si, né? Então, quase que utópicas. Então, problemas de perfeccionismo, cobranças exageradas, o medo de errar, de pedir ajuda, de dizer não. A gente tem que pensar que os erros em si não são provas de inaptidão, mas são oportunidades para aprender e melhorar. Analisa, né, a si mesmo, com objetividade, sem dúvida. Essa é uma ótima maneira, né, para a gente conseguir se livrar desse sentimento de fraude. Quando a gente olha para nós mesmos, como se fôssemos outra pessoa, nós conseguimos perceber quem realmente somos e por que estamos onde estamos. Então, é muito importante buscar a ajuda de um especialista, né, de um grupo, para poder expressar os seus sentimentos. Você vai descobrir que você não está sozinho nessa. Essa síndrome do impostor, ela é muito, muito, muito comum. Faz uma lista. Eu adoro lista, né? Quem trabalha comigo sabe. Faz uma lista de suas realizações, das habilidades, dos sucessos, independente do quão grande ou pequeno sejam. Então, isso vai provar que você tem um valor concreto que você pode compartilhar com o mundo. Construa, né? Tipo um sistema forte, assim, de apoio com as pessoas que você mais respeita. Então, mentores, colegas, família, amigos, peça feedbacks contínuos e veja que seus esforços e resultados eles são vistos. Crie um discurso,
também para você, que seja confortável, né? É importante você saber o que você diz quando alguém pergunta também o que você faz. A síndrome do impostor, ela acontece quando você subestima o quão bom realmente você é e quando você acredita que é necessário saber tudo. Então, permita-se continuar aprendendo, aceite-se e que todo mundo tem as suas vulnerabilidades. Não importa o seu cargo atual, sua idade, enfim. Além dessas dicas, assim, para superar a síndrome do impostor, citadas acima, é interessante documentar mesmo suas realizações. Poxa, identifica o problema, a situação que exigiu que você tomasse uma determinada decisão, uma ação, quais consequências positivas você teve disso. Conversa com a sua equipe, com os seus liderados, seus gestores, questiona sobre as suas principais realizações nas questões do seu dia a dia. Identifica, né, se o resultado é tangível, por exemplo, das ações que você teve. Então, sei lá, você conseguiu simplificar os seus processos, melhora de lucro, redução de custos, gerenciamento de riscos, benefícios percebidos. Eu, né, particularmente, eu sei o quanto que essa síndrome ela provoca sofrimento. E aí eu vejo constantemente pessoas angustiadas, tensas, ansiosas, deprimidas por conta disso. Então, assim, certifica mesmo de incluir conquistas no seu currículo, de você escrever, de você registrar o quão é importante e o quão valor você tem. Tenho certeza que você está na sua posição não é à toa e o tempo que você está não é possível que você engana tanto tempo assim. Então, olha para você, né, com um pouco mais de compaixão. Eu escuto muito isso, né, diariamente, principalmente das mulheres. Embora isso também acontece com um monte de homem, no qual não se vê inteligentes, esforçados. E chega a ser triste de você ver o quanto que a pessoa acaba se depreciando. Então identifica, aceita, investiga seu passado, a forma como é que você foi criado, as pressões que você foi submetido, ressignifica esse conceito. Eu tenho certeza que um profissional de saúde mental vai poder te auxiliar bastante na questão em si e vai ajudar você a lidar com esse tipo de sofrimento e pensamento. Bom, meu nome é Anderson Kenji, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda um direct, manda uma mensagem, vai ser um prazer poder auxiliar. Até mais, se cuidem, tchau, tchau.